veio conhecer aqui o Parque Quinta Normal, que é um parque que fica aqui na região de Yungay, é o setor oeste de Santiago. E dentro do parque, nos arredores, tem vários museus. Tem o MAC, tem o Museu Nacional de História Natural, tem o Museu da Memória e Direitos Humanos. Enfim, tem muita coisa para conhecer e a gente vai mostrar isso para vocês hoje. Santiago foi fundada 2 vezes. A primeira ninguém sabe exatamente quando, mas os incas construíram um centro comercial aqui no Vale do Rio Mapocho séculos antes dos europeus chegarem. A segunda, mais conhecida, 12 de fevereiro de 1541. Pedro de Valdívia, um conquistador espanhol, subiu numa colina que os mapuches chamavam de Huelen, que significa dor, e decidiu que aquilo tudo era dele. Ele mudou o nome para Santa Lucia, fundou Santiago del Nuevo Extremo e escreveu para o rei da Espanha dizendo que não existia lugar melhor para se viver. Hoje a gente vai atravessar 500 anos de história em uma tarde. Tudo isso acontece num raio de 500 metros, dentro e ao redor do Parque Quinta Normal, no oeste de Santiago. 7 meses depois, o cacique Michimalonco botou fogo em tudo. Que nem era Santiago ainda, teve que ser reconstruída pela primeira vez, e não seria a última. E a gente vai começar pelo começo de tudo, literalmente pelo Big Bang, no Museu de História Natural. Esse prédio foi construído em 1875 para sediar a primeira exposição internacional do Chile, um evento onde 20 países vieram mostrar seus avanços tecnológicos. O arquiteto foi um francês chamado Paul Latour e a construção era monumental para a época. Um ano depois, em 1876, o Museu de História Natural se mudou para cá. Mas não se engane, o museu é bem mais velho que o prédio. Fundado em 14 de setembro de 1830 pelo naturalista francês Claude Guy, ele é um dos museus mais antigos das Américas. Para ter uma ideia, o Chile tinha acabado de se tornar independente em 1818, 12 anos antes. E em 1813, em plena guerra contra a Espanha, o Chile já queria criar um museu de ciências, uma biblioteca nacional e um jardim botânico. Eles ainda estavam lutando pela independência e já estavam pensando em patrimônio. Esse museu ele é conhecido carinhosamente como El Museu de la Ballena, por causa desse esqueleto enorme de baleia que tem em seu hall central. Mas o acervo vai muito além. Nesse museu estão as múmias mais antigas do mundo, e não são as egípcias, mas sim as múmias Chinchorro, do deserto do Atacama, as quais têm 7.400 anos de idade, 2.000 a mais do que as do Egito. E também abriga a maior coleção do mundo de artefatos rongorongo, aquelas escritas da Ilha de Páscoa que até hoje ninguém conseguiu decifrar. E a entrada é gratuita desde 2015. Tem muita coisa no Museu de História Natural. Eu, que gosto muito de bicho, né, de dinossauro, essas coisas, para mim foi um prato cheio. A gente foi no sábado ainda, né, então hoje tá cheio, lotadaço e é de graça, então era até inocência da nossa parte esperar que ia tá vazio. Pois então. Mas tinha bastante informação sobre a formação do planeta, sobre... Não só isso, mas sobre o Chile em si. Sim, sobre fauna, flora, sobre como é tipo, a temperatura, as regiões do Chile que tem clima diferente, sobre a parte da Antártica chilena e os bichos, muito bicho. Muito dinossauro também. Tinha muito... Não é bicho empalhado, é fóssil. Sim. E muito bicho empalhado também. Não sei se era de verdade, acho que era, né? Não, acho que não. Acho que eram tipo esculturas, não esculturas, mas representações dos animais. Pode ser. Mas achei bem legal. Uma pena que tinha muita gente, não deu pra aproveitar tanto. Sim. A gente tá indo lá pro MAC, ver qual é que é desse... Que é o Museu de Arte Contemporânea do Chile. E aqui do ladinho, né? Não entra pelo parque. A gente achou que dava pra entrar aqui por dentro. Mas tem que sair, dar a volta. Mas é coisa rápida. 2 minutinhos tu tá ali. Sim. É tudo pertinho os museus aqui. É, tudo um do lado do outro. O Museu dos Direitos Humanos, se eu não me engano, é ali atravessando a rua já. Na frente do metrô, no caso, né? Sim. E a entrada é bem no metrô aqui, ó. Aqui já é a entrada. Ali em cima é o metrô. E é isso. Aqui é uma muvuqueira sempre, gente. Sim. Não tem... Aqui é a saída do metrô, né? De manhã não é tão movimentado. Que é sábado agora, né? Então vai ser movimentado mesmo.
Tem bastante gente vendendo coisa na rua também, vendedor ambulante. E é isso, né? Que é um parque, um dos mais famosos aqui do Santiago. Então a galera vem passar aqui tempo com É a algo bem família. mais tipo, povão, É. assim, mais popular, sabe? Então é legal, Sim. é bonito. E ali na frente já vai ser o MAC. O pessoal vem aqui muito com a família. Tu vê muitos casais também. Tem várias áreas para as crianças também. Parquinhos, Parquinho, tem pedalinho. que já é o parquinho, que é onde a gente estava agora há pouco. Estrada se balançando. Mas o pedalinho ele é bem pequenininho, né? É que a lagoa É uma é bem lagoazinha pequena. É só pra brincar mesmo. Um escorpiãozão aqui. De metal. Doideira, bicho. Uma curiosidade é que Cláudio Gai, o mesmo cara que fundou esse museu, ele planejou e projetou o parque que a gente acabou de atravessar. Ele era um naturalista francês que chegou no Chile em 1828 com 28 anos de idade e ele praticamente construiu a base científica e botânica aqui do Chile. Ele plantou essas árvores que vocês estão vendo e algumas delas sobrevivem até hoje, desde 1840. A Quinta Normal ela é considerada o primeiro parque público aqui de Santiago. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. E chegamos no MAC. Esse prédio se chama Palácio Versalhes, ou Versailles, não sei espanhol. Ele foi construído em 1920 pelo arquiteto Alberto Cruz Monte para abrigar o Instituto Nacional da Sociedade de Agricultura. Depois ele virou uma faculdade de agronomia da Universidade de Chile. E ainda depois disso, ele virou um depósito do Serviço de Saúde. E desde 2005, ele é uma das sedes do Museu de Arte Contemporânea, o MAC. Um palácio de 1920, palácio agrícola, abrigando a arte mais contemporânea que tem do país. O MAC ele foi inaugurado em 1947 e ele foi o primeiro museu de arte contemporânea do Chile. Ele pertence à Faculdade de Artes da Universidade del Chile e ele tem duas sedes. Essa aqui na Quinta Normal e a outra no Parque Florestal. O acervo deles tem cerca de 3.000 peças, quase 1.000 gravuras, 600 pinturas, obras de nomes como Roberto Mata, Graça Barrios e internacionais como o equatoriano Osvaldo Guayasamín. Mas o que diferencia essa sede é o caráter experimental. A Quinta Normal recebe as exposições mais ousadas, incluindo amostras de arquitetura e projetos muito jovens. A gente acabou de ver 200 milhões de anos da história natural e pouco mais de 80 anos da arte contemporânea. E agora a gente vai entrar nos próximos 17 anos, de 1973 a 1990. Esses 17 anos mudaram tudo aqui no Chile. A gente acabou de sair aqui do MAC, embora tenha exposições que são mais experimentais, mais... não sei qual seria a melhor palavra representar isso, mas sim, tipo, mais experimental mesmo, bem diferente. Eu gostei, mas tem pouca coisa, tem, tipo, pouquíssima coisa, assim, de exposição. Quase nada. Só o primeiro piso do museu tá liberado e tem, sei lá, 5 exposições. Acho que nem isso. Talvez nem isso. Então, assim, a gente criou muita expectativa para esse museu por ser um museu de arte, só que quase não tinha arte. Quase não tinha nada, assim, era bem vazio. Então, não sei quais são as suas considerações. Eu fiquei meio chateado. Achei que ia ter mais coisa, sinceramente. Acho que vale a visita, que a gente não deu sorte que não tinha muita coisa também, né? Mas acho que vale a pena, sim. Já tá aqui do lado, é de graça, então... E agora, atravessando a rua, a gente vai pro Museu Nacional dos Direitos Humanos. É o museu mais visitado aqui da cidade. Acho que do país inteiro. Ele tá ali, ó. Em 11 de setembro de 1973, tanques cercavam o Palácio de La Moneda. Caças bombardearam a sede do governo e o presidente Salvador Allende, eleito democraticamente, morreu ali dentro mesmo.
E foi assim que começou a ditadura de Augusto Pinochet. Pelos próximos 17 anos, o Estado chileno prendeu, torturou, exilou e desapareceu com milhares de pessoas. As estimativas falam em mais de 3 mil mortos e desaparecidos, mais de 40 mil presos políticos e mais de 200 mil exilados. Esse museu ele existe por causa de uma promessa. Ele foi fundado em 11 de setembro de 2010 pela presidenta Michelle Bachelet, a qual foi presa e torturada junto com a sua mãe pelo exército durante a ditadura. Seu pai, que era general da Força Aérea, ele se recusou a participar durante o golpe. Ele infelizmente morreu na prisão. A origem do museu vem das recomendações do informe Rettig, das políticas de memória do governo Lagos e da decisão do governo Bachelet de responder às demandas das famílias das vítimas. Os arquivos que compõem o acervo desse museu foram declarados Memórias do Mundo pela Unesco. Um detalhe que nos conecta diretamente: o projeto desse museu é brasileiro. Ele venceu um concurso público e foi desenhado pelo Estúdio América em São Paulo. Na entrada, os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos estão gravados em cobre na parede. Não é permitido gravar dentro do museu, mas a gente entrou lá e é uma história muito rica. Eles contam todos os detalhes, separam por várias fases diferentes da ditadura. Tem muitas informações, muita coisa que realmente é chocante, te faz pensar e te faz refletir muito sobre o que aconteceu no passado. É uma informação realmente muito rica e que a gente recomenda bastante se vocês vierem aqui para o Chile. E esse é o museu mais visitado do Chile, o número 1. E o melhor de tudo, ele é de graça, para você poder conhecer um pouquinho mais da história que foi a ditadura aqui do Chile. E aí, o que você achou? Eu acho que foi o melhor museu até agora, sinceramente. Tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. Esse aqui era um museu para passar literalmente um dia inteiro e tu não ia conseguir ver, acho que metade do que tem nele. Tem e muito. É uma vibe meio pesada, né? Bem pesada, né? Que fala da ditadura do Chile. Então, muita gente desapareceu, muita gente foi torturada. Torturada. E tem muitos arquivos para você ver, para você ler ali. Ouvir. Também tem essa parte que é mais interativa, né? Que você consegue ouvir. Eles têm uns headphones, tu escolhe o áudio que tu quer. E eles contam umas histórias da galera que viveu nessa fase, que foi presa, que foi torturada. E eu achei muito interessante também que, por conta das restrições que teve durante a ditadura, né, igual aconteceu no Brasil, muita música não podia, muitos livros, enfim. E eles colocaram várias artes que as pessoas fizeram durante a ditadura, tanto teatro, arte gráfica, bordado, costura, um monte de coisa. Eu achei muito legal, muito interessante. É muito massa, é bom, é interessante saber a história do lugar que tu tá visitando, né? Afinal tem muita história, foram 17 anos que mudaram de fato o país. Como a gente falou, muita gente sofreu nisso aqui. Enfim, acho que vale muito a pena vir conhecer. E é isso, gente, vale a pena. Esse é o parque público mais antigo do Chile, fundado pelo presidente Manuel Bulnes como um campo de experimentação agrícola. Projetado pelo mesmo cara, o Cláudio Gay, que fundou o Museu de História Natural aqui do Chile também, que está nesse mesmo parque. O nome é tipo uma equação. Quinta, porque durante a época colonial aqui do Chile, propriedades desse tipo tinham que dar 1/5 de seus lucros para o governo, e normal em referência à École Normale de Paris, porque começou como uma escola. Originalmente ele tinha 135 hectares, hoje ele tem apenas 35. O resto, ele foi engolido pela cidade. Mas o que sobrou é um santuário, literalmente. Em 1976, ele foi declarado Santuário da Natureza, pela diversidade de espécies que foram plantadas nesse parque. Aqui dentro funcionou o primeiro zoológico de Santiago, o primeiro jardim botânico, o primeiro observatório astronômico que veio do Cerro Santa Lucia, e em 1875 ele sediou a Exposição Internacional de Santiago, com 3 lagoas artificiais, restaurantes, um trem e uma das primeiras viagens de balão da história do Chile. Tudo isso num parque. E agora ele é isso. Um lugar para caminhar, para respirar, andar de pedalinho, comer um queijo frito na saída para Matuana e para lembrar que uma cidade que já foi destruída tantas vezes, ainda assim consegue ser bonita.
Bem bonito o parque, tá? Ele é tipo um mini parque Malve lá de Jaraguá. Um mini parque Malve. A lagoa aqui é bem pequena, dos pedalinhos, mas tem muita área verde. Tem muito lugar para tu sentar na grama e, sei lá, fazer piquenique, qualquer coisa. Muita gente vendendo coisa aqui dentro. Tem uns carrinhos que tu consegue alugar para andar pelo parque também. Muitas árvores. Muitas árvores. Muito gostosinho no geral, tá bem cheio muita agora. gente. E é muito bom que tem muita coisa para fazer, os museus, os próprios pedalinhos também. Ou só para quem quer bater perna, é gostosinho de andar por aqui. É bem fresco, mesmo num dia ensolarado que nem hoje. E é isso aí. Mas assim, se tu quer vir aqui dormir no parque, bastante gente falando, bastante criança berrando. E agora a gente tá indo pro Matucana Center. Matucana 100. 100? É. Achei que era Center. Esses galpões são de 1907. Eram depósitos da Direção de Abastecimento do Estado, o órgão que centralizava o abastecimento público. Ficavam estrategicamente entre as duas principais estações de trem de Santiago, a Estação Mapocho, que conectava ao norte, e a Estação Central, que conectava ao sul. Depois de décadas abandonados, o diretor de teatro Andrés Pérez ocupou o espaço com sua companhia Gran Circo Teatro. Ele foi despejado, fez uma performance de protesto e a semente ficou. Em 2001, o Centro Cultural Matucana 100 foi oficialmente inaugurado. O teatro principal, com capacidade para 520 pessoas, foi o primeiro teatro construído em Santiago em 30 anos. E o primeiro centro cultural de padrão internacional erguido depois da ditadura. Hoje, o M100 é um dos espaços culturais mais importantes do Chile. Teatro, dança, cinema, artes visuais e músicas acontecem ao mesmo tempo, nos mesmos galpões. Gostei. É que a não gente acabou de chegar, né? Não tinha nada. Tinha só um cafezinho aberto. Tinha o teatro principal ali, mas a gente não sabia se podia entrar, tava com as cortinas fechadas. Tinha que comprar ingresso. Entendi. Mas tinha um café. Parece ser legal, mas algo me disse que é mais movimentado de noite, sinceramente. E tem ali umas salas, tipo, tinha uma com o título de galeria e tal, e tava fechada também. Então talvez mais tarde abra. Mas a gente não vai ficar mais tarde não, a gente ainda vai fazer umas coisinhas ou outras. Vamos passar no mercado. No caso a gente só tem que passar no mercado agora. Mas assim, o espaço é bem bonitinho, é da hora. É mais acho que underground, a gente só foi... parece. É, mais underground. E acho que a gente só errou o horário. Mas Continua enfim, o que né? você tá falando. Enfim, é mais underground. Acho que a gente ia achar mais legal se viesse de noite. Que acho que ia ter mais coisas abertas. Eu tava com vontade de tomar um drink, achei que ia ter ali, mas só tinha o café aberto mesmo. Tipo, quando tu falou, eu achei que era um centrinho cheio de bar. Eu também achei que era. Mas só tinha café lá. Mas enfim, vale a visita. Bem pertinho aqui da onde a gente foi no parque, né? Dá 5 minutos de caminhada. Sim. E agora a gente vai no mercado. Comprar o quê? Panceta. Tinha mais alguma coisa pra comprar? Vinho, talvez um espumante? Eu queria comprar um espumante pra fazer mimosa. Mimosa? Enfim. É isso. Esse foi o nosso rolezinho de hoje. Rolezinho cultural. Rolezinho cultural aqui em Yungay, que é o bairro que a gente tá ficando em Santiago por enquanto. Faltou 2 museus que a gente queria ir, só que não deu tempo, acho que eles já vão fechar, inclusive. Que também ficam ali no parque, que é o Museu Ferroviário de Santiago. Tem vários vagões, trens antigos, né? Que dá, inclusive tu consegue entrar neles, fazer umas fotos, uns vídeos legal. A gente não conseguiu ir. E também tem um Museu da Ciência e alguma coisa. Não lembro o nome certinho. Então se vocês vierem... Pode não parecer por ser muito perto um do outro, só que... É uma perdadinha. Tu anda muito. Aí tu vai ver, já é 5, 6 da tarde, sabe? Sim. E já tá fechando os museus. Enfim, né? O ideal mesmo, fazer uma gravação completa, é tipo passar o dia inteiro aqui. Só que não foi o caso, né? Mas a gente conseguiu aproveitar muito.
Deu pra tirar muita coisa boa desse rolê. Esse foi o vídeo de hoje. Vão ter muito mais, ok? A gente tá pegando jeito, galera. Estamos pegando jeito. Enfim, vamos ficar por aqui porque eu não aguento mais andar. E eu quero tomar minha mimosa. Será que vai aparecer nesse vídeo ainda? Talvez. Se eu fizer a mimosa, eu vou colocar na edição. Tchau!